A paz do Senhor, como você está nesse dia? Vai tudo bem contigo, com a tua casa, tua família? Eu espero que tudo esteja bem, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre o teu lar, guardando, protegendo e trazendo livramento para ti. Glória a Jesus. Estamos mais uma vez trazendo aqui Café com Palavra. E o texto para hoje está em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Este salmo é muito conhecido de toda a igreja. É um salmo lindo que fala do bom pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, significa que Ele suprirá as nossas necessidades, que Ele cuidará de nós em cada detalhe. É isso que o Senhor faz, Ele cuida das suas ovelhas. Não falta alimento para as suas ovelhas, não vai faltar pasto verdejante para a ovelha, não vai faltar água fresca para a ovelha, não vai faltar descanso para a ovelha do Senhor. O versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então Jesus, como nosso pastor, Ele tem pastos verdejantes para nós. Imagine você, quando leio esse salmo, eu imagino um campo bem lindo, de pastos verdes, e o pastor levando as suas ovelhas por estes pastos. Glória a Deus. Nós somos ovelhas do Senhor, você e eu, que nos colocamos, que entramos no aprisco do Senhor. Não é aquele que não decidiu seguir Jesus, é aquele que decidiu seguir, é aquele que escolheu Ele como pastor. Louvado seja Deus. É essa pessoa que está dizendo, assim como o salmista falou: deitar-me faz em verdes pastos. Quando eu aceito que o Senhor é o meu pastor, eu aceito Ele como meu pastor, Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu permito que Ele seja meu pastor, então Ele vai me guiar a águas tranquilas. Ele me guia mansamente. Aleluia. O guiar de Deus, o cuidar de Deus é tão maravilhoso. Ele nos guia e Ele não nos guia de qualquer jeito. É mansamente. Não é correndo, não é passando por cima dos outros. As ovelhas, elas não precisam esbarrar umas nas outras. Elas não precisam se atropelar. É mansamente, uma do lado da outra, andando, ouvindo a voz do pastor e sendo guiadas por ele. Aleluia! De forma mansa, tranquila, sem desespero, sem pressa, porque quem vai na frente é o pastor. Ele sabe aonde a ovelha deve passar. Ele sabe aonde está levando a ovelha. Louvado seja Deus. Aleluia. Não precisa ter pressa para chegar aonde o pastor está levando. Só precisa aproveitar a caminhada com o pastor, o bom pastor. Aleluia. Como é que tem sido a sua caminhada aí? Você tem esperado o direcionamento do teu bom pastor? Ou você tem corrido desesperadamente como quem quiser chegar a algum lugar com muita pressa? O bom pastor, ele guia mansamente. E para onde ele guia? Para águas tranquilas. Oh, aleluia! Deixa o bom pastor te guiar. Porque se você deixar ele te guiar, você vai seguir mansamente. E aonde você chegar, vai ser lugar de águas tranquilas. O pastor não te guia para outro lugar, ele guia para águas tranquilas. Versículo 3 fala: refrigera a minha alma. Refrigério
é alívio, conforto, consolo, descanso. Tudo isso significa refrigério. E o bom pastor, ele faz isso, ele refrigera a nossa alma. Aleluia! Como é que está a sua alma? Tem refrigério aí na sua alma? Ou você está perturbado, desesperado, agoniado? Como está a sua alma? Você está ansioso? O bom pastor, quando ele está guiando as suas ovelhas, quando você se coloca nesse lugar de seguir o bom pastor, você vai encontrar tudo isso para ti. Pasto verdejante, o andar mansamente, refrigério para a sua alma, águas tranquilas. Glória a Deus. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que você tem vivido no seu dia a dia? Como você tem andado em justiça? Ou você tem andado em injustiça? Quanto mais nós andamos com o bom pastor, mais nós nos tornamos pessoas justas. Glória a Deus. Porque Ele nos guia na vereda da justiça. Ele não vai permitir você andar por caminhos de injustiça, porque Ele é justo. Ele vai te levar para o caminho dele. O caminho dele é de justiça. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Louvado seja Deus. Nessa vida terrena que o Senhor disse: tereis aflições, tá? Não vá pensando que vai ser tudo bom, porque essa terra é corrompida. Essa terra é uma terra de pecado, uma terra caída. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar momentos desafiadores, momentos difíceis, porque estamos na terra. Mas o nosso pastor está nos guiando rumo ao céu. Aleluia! E lá nós teremos descanso eterno. Apenas lá. Glória a Deus. E ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. É uma confiança que o bom pastor gera em nós. Uma confiança de que se ele está conosco, vai dar tudo certo no final. Vai ficar tudo bem no final. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu passo confiante no Senhor. Tem situações que tiram os nossos pés totalmente do chão. Aleluia! Mas quando você passar por esse momento, ou se você estiver passando agora, lembre-se, assim como disse o salmista: tu estás comigo. Aleluia! E talvez você está ouvindo esse vídeo agora e não tem o bom pastor com você, ele não é o seu guia. Convida ele. Diga: Jesus, eu te convido a passar esse vale comigo. Vale da sombra da morte. Me ajude, passa comigo esse vale, Senhor. Aleluia. E se ele estiver contigo, não precisa temer. Não precisa temer. Porque se ele está contigo, vai tudo bem. Dá tudo certo. Eu passei pelo vale da sombra da morte por 2 vezes. Mas o Senhor estava comigo. Aleluia. Eu quero aqui rapidamente contar esse testemunho. Quando eu era criança, a minha irmã passou às minhas costas um veneno mortal, muito forte, chamado furadão. Ele era colorido, bonitinho, e a gente estava andando pelo pasto, né? Meu pai tinha uma terra, e a gente andava pela terra aí, brincando. E essa irmã minha era mais velha do que eu. Eu era a caçula. E ela decidiu, brincando lá, né? Pegou aquele furadão, era um pozinho colorido. E ela molhou, diluiu e escreveu nas minhas costas: Adriane. Eu era muito pequena, andava sem blusa, né? E ela escreveu bem grande nas minhas costas. E foi passando o tempo, eu fui ficando ruim, fui ficando mal. Isso já estava mais pra tardinha, né? E a gente foi pra casa. Choveu naquele dia. E quando a gente chegou em casa, eu já estava muito mal.
Aqui dava aquela agonia aqui no meu peito, uma desfalência, um coração acelerado. E eu cheguei em casa, passando mal, e aí a gente contou o que tinha acontecido. E aí meu pai, mas a minha mãe ficou tão preocupada, minha mãe me deu logo um banho daqueles, esfregou mesmo essas costas. Ah, meu Deus, eu nunca esqueço disso. E deu um leite para me tomar, e fizeram um culto, esse dia lá na nossa casa, orou. Essa minha irmã orou tão fervorosamente, desesperada, com medo de morrer, porque vocês podem pesquisar sobre esse veneno, ele é muito forte. Meu pai orou, minha família orou aquele dia por mim e Deus deu livramento. Estou aqui hoje, viva. Graças a Deus, não precisei nem ir no médico. O médico dos médicos me curou. Aleluia, me deu livramento. Quando o bom pastor está conosco, aleluia, fica bem no final. Eu sei que o Senhor permite passar coisas que às vezes nós nunca entendemos ou compreendemos. Mas essa confiança do salmista precisa estar no nosso coração. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Eu falei por 2 vezes, eu quero contar a 2ª vez. A gente brincando numa matinha que tinha perto de casa, no caminho para a escola, meu pai nem, mas a minha mãe, a gente ia só, e eles nem sabiam disso que acontecia lá. A gente pegava o cipó e balançava para lá, balançava para cá, brincando, né? Coisa de criança. E numa dessas brincadeiras, esse cipó veio de uma árvore bem, bem grossa mesmo. E ela tinha umas raízes que ficavam por cima da terra. E nessa brincadeira, eu não consegui chegar ao lugar de segurar na outra árvore lá. E caí. E bati as minhas costas em uma das raízes, em uma daquelas raízes da árvore. E quando eu bati as costas, eu perdi o ar, eu não respirava. E nós era tudo pequeno. E meu irmão mais velho estava no alto da árvore, porque a gente amarrou um pau assim atravessado para a gente ficar. Quando chegasse na árvore, a gente firmava lá. E ele olhou para mim, ele viu que eu não estava bem. Eu acredito que eu estava com os meus olhos esbugalhados, né? E meu irmão pulou lá de cima daquela coisa que nós fizemos, no chão, e ele veio no meu peito e ele fez os primeiros socorros. Apertou, igual os bombeiros faz, até eu voltar o fôlego. E eu fico pensando que a gente morava na roça, não tinha TV em casa. Tinha na casa da minha irmã que a gente ia de vez em quando assistir. E eu sei que o Espírito Santo foi o instrutor do meu irmão naquele dia. Como ele fez ali os primeiros socorros comigo. Uma criança, ele ainda era uma criança, um adolescente. No fim de mundo daquele que a gente morava, sem nenhuma instrução de pessoas. Ele teve a instrução diretamente do Espírito Santo. Quando a gente para ver o que Deus faz na nossa vida, o bom pastor nos guardando, nos protegendo como ovelhas dele, é tão maravilhoso. E o Senhor me livrou aquele dia. O meu irmão ficou lá até eu voltar o fôlego e eu respirei de uma vez e já respirei sorrindo, e a gente se levantou dali daquele lugar e foi para casa e nunca mais nós brincamos ali. Glória a Jesus. Deus cuida de nós, Ele cuida dos nossos filhos. Eu sempre falo aqui sobre família, sobre libero bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, e pergunto como está tudo, porque é tão importante a nossa família. E Deus, Ele cuida de nós. Enquanto nós estamos no nosso trabalho, enquanto nós estamos fazendo nossas coisas e orando e no nosso coração clamando, o Senhor vai até os nossos filhos. Nosso pai, nossa mãe, sempre tinha culto doméstico em casa, a gente orava, pedindo a Deus para guardar. Meu pai e minha mãe não estavam lá, mas o bom pastor estava lá. Aleluia. E o mal, ele veio, mas o Senhor expulsou o mal, porque é isso que Deus faz. É isso que Ele faz com aquele que se coloca como ovelha dele. Aceite ser hoje uma ovelha do bom pastor. E você vai ser muito bem cuidada. O nosso pastor, ele tem um cajado? Tem. Ele tem autoridade sobre a ovelha? Tem.
Mas o salmista está dizendo: a tua vara, o teu cajado me consola. A autoridade do Senhor, o direcionamento dele, a exortação dele é um consolo para mim. Porque a Bíblia diz assim: Deus, ele repreende e castiga aquele que ama. Se eu estou sendo direcionada, guiada pelo cajado de Deus, significa que ele me ama, ele não quer me perder. Aleluia. O bom pastor, ele pega a ovelha que se desgarra, ele coloca ela sobre os ombros e leva no seu ombro, ele leva com amor, porque ele é um bom pastor. Aleluia. Não pense que Deus é um Deus irado, que quer te punir a qualquer momento. Não, ele é um bom pastor, ele é amoroso, ele te guia com amor. Aleluia. Talvez você serviu a Deus em um tempo em que se apresentava a Deus com tanto furor sobre você. Mas Deus não é assim. Ele é justiça, Ele exorta, sim. Ele corrige, ele castiga, sim. Mas ele não é esse Deus cheio de ódio. Ele é um Deus cheio de amor. E tudo que ele fizer vai ser para o nosso direcionamento. É para nos guiar no caminho certo. Aleluia. Louvado seja Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aleluia. Ah, Deus. Quando nós servimos a Ele, nós não precisamos ter medo dos inimigos, da opressão do inimigo, daquilo que vem contra nós. Ele faz é preparar uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Ele tem unção, Ele tem óleo para a nossa cabeça. Aleluia. Ele unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E o versículo 6 diz: certamente, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Misericórdia e bondade de Deus anda conosco, daquele que segue ao bom pastor. Aleluia! Aleluia! Você vai para a direita, você vai para a esquerda, a bondade e a misericórdia está contigo. Você está nos pastos verdejantes, você está em águas tranquilas, a bondade e a misericórdia está com você. Você passa por vale de sombra e morte, a misericórdia e a bondade do Senhor te acompanham e te seguem. Você não estará sozinho. Aleluia! Deixe de andar só. Você que saiu do aprisco do Senhor, você que abandonou ao bom pastor. Ele está dizendo hoje, Ele está te encontrando hoje, o bom pastor, e Ele quer te colocar nos ombros. Ele quer tirar os carrapichos, Ele quer curar as feridas. O bom pastor, Ele quer te levar de volta para o aprisco. Ele quer cuidar de você. O bom pastor, aquele que te ama, aquele que tem pastos verdes, aleluia, aquele que tem águas tranquilas, aquele que te guia mansamente, aleluia, aquele que está contigo no vale de sombra e morte. Eu não sei como você está vivendo, mas eu quero dizer, em todo o tempo da tua vida, você precisa dele. Você precisa dele. Com ele a vida é mais leve. Não é assim que diz a palavra de Deus? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus, ele está dizendo para você, é tudo leve. É leve. Sabe por que é leve? Porque ele vai te ajudar a carregar. É leve porque de um lado você segura e de outro ele segura. Aleluia. A parte que você não conseguir, Ele vai firmar por você. Ele vai segurar por você, aleluia. Porque é assim que Jesus faz. Ele não nos dá além daquilo que podemos suportar. Por quê? Porque Ele segura do outro lado e Ele firma e Ele diz: eu estou contigo
todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Que você hoje receba o bom pastor novamente. Corra para ele. Aleluia. E ele vai mudar a tua vida. Ele vai andar contigo e você não vai mais ser sozinho. Você que está aí sentindo solidão, que entra no seu quarto e não quer mais sair, existe consolo para ti, conforto para ti, segurança para ti. Existe um amigo verdadeiro, bom pastor, e ele está contigo. Ele quer estar contigo, andar contigo, cuidar de ti. Que Deus abençoe você, que essa palavra te encontre e te levante nesse dia. Que faça você correr bem rápido para o bom pastor. Aleluia. E você que já está no aprisco do Senhor, alegre-se. Alegre-se, porque o nosso pastor é bom. Ele é bom. Diga hoje: bom pastor, cuida de mim. Bom pastor, eu creio que tu cuidas em cada detalhe. Aleluia. Um grande abraço para você. Fica com Deus e que esse dia seja um dia incrível na liderança do bom pastor. Glória a Deus. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreva aqui embaixo: Jesus é o meu bom pastor. Glória a Deus. Um grande abraço.